Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais quase me deixaram morrer no meu quarto porque diziam que não era necessário ir ao hospital. Mas agora faço-os desperdiçar dinheiro quando me visitam para... Olá! Os meus pais, com quem não falo nem vejo há mais de 5 anos, estão a tentar comunicar-se comigo. Um dos membros da minha família, com quem ainda tenho contato através das redes sociais e a quem não bloqueei, disse-me que os meus pais querem falar comigo. Perguntaram se poderiam dar-lhes o meu novo número de telefone. Agora, os meus pais são do tipo de pessoas que continuariam a tentar encontrar-me até conseguirem localizar-me. Não quero que isso aconteça, mas uma pequena parte de mim, desejaria que parassem. Honestamente, não sei o que pensar, por isso estou aqui a escrever esta publicação para saber o que vocês acham. Deixem-me voltar um pouco atrás para falar-vos sobre os meus pais. Não eram boas pessoas, na verdade, são pessoas que nunca deveriam ter tido filhos. Os meus pais nunca planearam ter filhos. Falei com algumas pessoas da minha família sobre isto e disseram-me o mesmo. Nasci alguns anos depois do casamento dos meus pais. Ambos trabalhavam a tempo inteiro e tinham as suas carreiras. Estavam ressentidos por me terem tido. A minha mãe tirou uma licença de maternidade, mas decidiu voltar ao trabalho assim que terminou. Fui cuidada por diferentes familiares até que me colocaram numa creche numa idade muito precoce. É incrível pensar que os meus pais me colocaram numa creche tão cedo, mas suponho que era melhor do que ficar em casa com pais que nem sequer queriam estar perto de mim. Assim que comecei a escola e voltava para casa, os meus pais não me davam atenção. Eram tão maus a lembrar-se da hora a que eu chegava que deram-me uma chave para que pudesse entrar sozinha. Os meus pais eram horríveis, já o disse várias vezes, mas quero enfatizá-lo. Sempre tentei chamar a atenção deles tirando boas notas e sendo uma boa menina. Juro que nunca me meti em problemas, mas nada do que fazia era suficiente para eles. Estavam sempre zangados, nunca queriam nada comigo, e isso é difícil para uma criança que só quer que os pais estejam lá. A escola primária foi difícil porque eu era pequena e queria a atenção dos meus pais. Quando cheguei ao secundário, deixei de me importar e concentrei-me nos estudos. Tinha amigos, o que era bom. Passava muito tempo em casa deles, o que era ótimo, porque podia ver famílias que realmente se preocupavam umas com as outras. Quando os meus pais estavam por perto, agiam como se eu estivesse em apuros por espirrar ou até mesmo respirar. Tratavam-me como um incômodo, como algo que não queriam ter por perto. Sei que estou a pintar uma imagem muito negativa dos meus pais, mas se a carapuça serve. Quando cheguei ao ensino secundário, decidi que iria para a universidade e depois sairia da cidade, talvez até do estado. O objetivo era afastar-me deles o máximo possível. Sabia que ficariam felizes por me verem ir embora e poderiam voltar aos seus trabalhos, às suas vidas e aos seus amigos sem se preocuparem com uma filha. Já leram ou viram Matilda? Às vezes sentia-me como ela. Desejava ter poderes mágicos como a Matilda Vormoods. Se os tivesse, os meus pais teriam recebido o que mereciam na hora. Mas esses eram apenas pensamentos que usava para me consolar. Faziam-me sentir melhor, até perceber que era só uma fantasia. A minha realidade eram uns pais horríveis que me tratavam mal e me ignoravam. Honestamente, ser ignorada era melhor. Significava que não tinha de lidar com eles a tratarem-me mal. Lembro-me que uma vez fiquei bastante doente e precisava de cuidados médicos. Tinha cerca de 12 anos, mas não conseguia sair da cama porque tinha muita febre e doía-me o corpo todo. Mas aos meus pais não importava e simplesmente disseram que eu melhoraria se passasse algum tempo na cama. Não penses que me compraram remédios ou perguntaram se precisava de alguma coisa. Simplesmente deixarão-me lá. Uma amiga que percebeu que eu faltava muito à escola veio visitar-me, mas os meus pais apenas explicaram que eu estava doente e que precisava de descansar. Finalmente, conhecendo como os meus pais eram, ela voltou com o pai e levaram-me ao hospital, onde fiquei internada durante alguns dias até melhorar. Os médicos disseram que eu poderia ter morrido sem atenção médica. Depois disso, o pai da minha amiga chamou os serviços de proteção infantil e os meus pais tiveram de fazer um curso de bons pais. Não sei em que consistia, mas foi o que a minha mãe disse quando me culpou por tudo aquilo e por terem de fazer aquele curso estúpido para serem bons pais. Depois disso, o ódio dos meus pais por mim cresceu ainda mais, então continuaram a negligenciar-me. Além disso, disseram aos familiares que tudo tinha sido um mal-entendido, que não passava de uma brincadeira de mau gosto, mas que não tinha acontecido nada. Também me ameaçaram, dizendo que fariam a minha vida ainda mais miserável se eu dissesse alguma coisa. Como naquela altura era apenas uma criança, tinha medo do que poderiam fazer-me. Voltando à história, quando fiz 18 anos comecei a estudar e a trabalhar. Aos 20 anos, mudei-me para outro estado em silêncio, sem dizer uma palavra. Tinha sido aceite numa universidade fora do estado e vivia fora do campus.
Um ano depois, candidatei-me a um programa no estrangeiro que me permitiu estudar e trabalhar na Suíça. Foi uma grande oportunidade, por isso atirei-me a ela assim que me foi oferecida. Enviei uma carta aos meus pais, da cidade onde vivia, antes de viajar para a Suíça, dizendo-lhes que não queria voltar a falar com eles nunca mais. Essa foi a minha última comunicação. Nem sequer lhes disse onde me mudei ou o que eu tinha feito. Já passaram 4 anos desde que me mudei para cá. Licenciei-me e tenho trabalhado a tempo inteiro. A minha ideia inicial era estudar, ganhar alguma experiência e talvez regressar aos Estados Unidos para conseguir outro emprego. Mas a verdade é que gostei tanto de onde vivo, dos amigos que fiz e de como me adaptei facilmente a esta vida que estou a pensar seriamente em ficar aqui para sempre. Mas voltando aos meus pais, é provável que o que estejam a procurar seja algo que os beneficie a eles. Está claro que não chamaram para perguntar como estou. Sou só eu aqui a escrever isto porque os meus amigos daqui não estão habituados a famílias disfuncionais, então não entenderiam. Não sei se não é normal ou se simplesmente tive azar e só encontrei amigos com boas famílias. Nos Estados Unidos também conheci outras pessoas, colegas de escola, que tinham famílias disfuncionais por motivos diferentes. Atualização 1. Olá! Então, passaram-se aproximadamente 3 dias desde a minha última publicação e decidi contactar os meus pais para ver o que queriam. Fiz isso ligando a partir da minha conta do Facebook. Não queria que tivessem o meu número pessoal, e se quiser cortar o contato, simplesmente posso bloqueá-los. É mais fácil do que mudar de número de telefone, ainda mais agora que tenho as minhas contas bancárias e muitas aplicações ligadas ao meu número. A conversa foi desconfortável no início, com ambos a dizerem que estavam felizes por voltarem a ouvir falar de mim. Honestamente, foi uma estupidez da minha parte perguntar como estavam, mas não sabia o que mais dizer. Responderam que não estavam bem, mas que estavam a tentar seguir em frente o melhor que podiam. Não queria cair na armadilha deles, por isso ignorei isso e fui direta ao assunto. Perguntei-lhes por que tinham decidido entrar em contato comigo. De repente disseram que queriam encontrar-se comigo e que tinham uma surpresa para mim. Imediatamente disse que não queria isso. Não havia maneira de querer uma surpresa vinda deles. Além disso, como é que iam mostrar-me essa suposta surpresa se eu nem sequer estou no país? Segundo eles, ainda vivo nos Estados Unidos. Acho que até podem ter a minha antiga morada, o que está bem para mim. Não quero que saibam onde estou agora nem que alguma vez tenham a minha morada atual. Não é que pense que os meus pais viriam até aqui nem nada disso. Quero dizer, são pessoas horríveis que nem sequer gostam de sair da própria cidade. Além disso, não têm dinheiro, mas isso já é outro assunto. Os meus pais sempre foram grandes gastadores. Quando eu era pequena, gastavam montes de dinheiro em coisas inúteis como roupas caras, relógios e joias. No entanto, pareciam sempre amargurados por terem de gastar dinheiro comigo. É por isso que mencionei antes que não entendo por que decidiram ter filhos, ou neste caso, apenas uma filha. Qual era o objetivo de terem uma filha quando, claramente, não queriam cuidar de uma? Não faz sentido para mim. De qualquer forma, perguntei-lhes qual era a surpresa. Eles apenas se riram e disseram que não podiam contar, porque supostamente era uma surpresa. Mas se a surpresa fosse de um amigo, talvez eu me entusiasmasse. Vindo dos meus pais, porém, acho que sinto um pouco de terror. Disse-lhes que precisava de pensar, considerando quanto tempo passou desde a última vez que falamos. Eles disseram que estava bem, embora eu tenha notado que não soaram muito contentes com isso. Dito isto, os meus pais parecem saber que não devem pressionar-me. Provavelmente perceberam que se me pressionassem, perderiam qualquer oportunidade de me mostrar a tal surpresa. Disse-lhes que tentaria falar com eles dentro de alguns dias ou talvez dentro de uma semana. Perguntaram-me se podiam entrar em contato comigo primeiro, mas insisti que seria eu a entrar em contato com eles. Disse-lhes que precisava de tempo para processar tudo. Pareceram aceitar isso antes de desligarmos e concordamos em falar mais tarde. Não me interpretem mal, eu gosto de surpresas. Mas com os meus pais posso esperar qualquer coisa. Não é como se fossem dar-me um presente por todos os anos em que não celebraram os meus aniversários. Na verdade, até acho que esta surpresa é uma armadilha, que vão pedir-me algo em troca dela. Mas ao mesmo tempo, penso que não importa qual seja a surpresa. Não há surpresa no mundo vinda deles que me fará dar-lhes alguma coisa. Atualização 2. Olá, parece que a seção de comentários está a ficar louca. Toda a gente me diz, não te encontres com os teus pais, não pode ser nada de bom. Mas não vou fazer. Mesmo que quisesse, vivo noutro país e não vou fazer uma viagem só por uma surpresa deles. Por isso não se preocupem, não vou ver os meus pais. Tinham-se passado alguns dias desde que falei com os meus pais quando alguém da minha família, alguém próximo dos meus pais, entrou em contato comigo. É a prima da minha mãe. Ela é muito próxima da minha mãe.
Eu era próxima dela durante algum tempo, mas não falei tanto com ela como a minha mãe falava. Ela sabe o que os meus pais pensavam de mim e até mesmo as coisas que me fizeram, o que me deixou um pouco ressentida em relação a ela. Só consigo entender que ela não tenha feito nada porque muitas das coisas, as mais importantes como não me darem cuidados médicos, só descobriu depois de eu já ter saído de casa. De qualquer forma, voltando ao que a prima da minha mãe me contou, ela ligou-me e disse que lamentava o que tinha acontecido, ou melhor, o que os meus pais estavam a planear fazer. Sentiu que era importante ligar-me para que não fosse apanhada desprevenida. Quanto mais falava, mais irritada eu ficava, porque sabia que isto ia acontecer. Os meus pais não queriam realmente reunir-se comigo, só queriam que eu fizesse algo por eles. Por que é que eles não podiam, por uma vez, tentar estar lá para mim? Juro-vos, há pessoas que nunca deveriam ter filhos. Os meus pais deveriam ter se assegurado de que não podiam ter filhos, já que eram tão maus pais. Às vezes penso que os pais deveriam fazer um questionário, ou algo do gênero, para decidir se querem ser pais, e se não querem, deveriam tomar precauções para nunca os terem. Os meus pais seriam grandes candidatos para isso. Isto é algo que me tem deixado cada vez mais irritada ao longo dos anos. Pelo menos não tiveram mais filhos. Sentir-me-ia muito mal por qualquer irmão que pudesse ter tido. Não seria justo que tivessem de lidar com o mesmo lixo porque eu passei. De qualquer forma, a prima da minha mãe perguntou-me se eu queria que ela continuasse, e eu disse, claro que sim, quero que me contes tudo. Ela continuou a dizer-me que tinha falado com a minha mãe. Aparentemente, os meus pais não estavam a planear reconectar-se para arranjar as coisas ou dar-me uma grande surpresa. O que queriam, na verdade, era pedir-me para ser fiadora de um empréstimo. Não estou surpreendida por quererem dinheiro. Era algo que eu já suspeitava desde que entraram em contato comigo. O que me surpreende é que quisessem que eu assinasse um empréstimo por eles. Se tivessem sido honestos, não teria de lidar com estes jogos mentais estúpidos. Não lhes ia dar dinheiro, mas muito menos iria assinar um empréstimo por eles. Depois de a prima da minha mãe terminar de me contar tudo, agradeci-lhe imensamente. Honestamente, estou muito grata por ela me ter avisado. Não sei se o fez por se sentir mal por causa da forma como os meus pais me trataram a vida inteira ou porque odeia os meus pais, mas de qualquer forma, estou agradecida. A informação que ela me deu vale ouro neste momento, porque vou usá-la para lhes dar uma lição que não vão esquecer. Já não sou a rapariga fraca e doente que eles deixaram na cama até morrer ou até recuperar, o que acontecesse primeiro. Não vou dar-lhes uma dose do próprio veneno, eu sei, não é a melhor piada para este contexto. Teria sido ótimo se nunca mais falássemos na vida, mas não estavam dispostos a manipular-me para que lhes desse algo. Por agora, não vou confrontá-los nem dizer-lhes nada diretamente. Acho que vou deixá-los acreditar que está tudo bem. Eles vão descobrir que já não vivo no país, assim como vão descobrir uma surpresa que eu preparei para eles. Tenho a certeza de que a minha surpresa é melhor do que a deles, pelo menos do meu ponto de vista. Não acredito que eles vão achar o mesmo, depois de tudo. Atualização 3. Olá. Então, disse-lhes que estaria disposta a encontrar-me com eles no meu apartamento no estado vizinho. A morada eles já conheciam, era o mesmo apartamento onde eu vivia antes de emigrar. Enviei a carta com o remetente e eles sabiam a direção. Pelo menos tiveram a cortesia de contactar-me primeiro em vez de aparecerem de surpresa, ou talvez não soubessem se eu ainda vivia lá e não queriam arriscar. É uma distância considerável entre a casa dos meus pais e o apartamento, e não acredito que tenham desfrutado da viagem, especialmente quando eu não estaria lá à espera deles. Disse-lhes que quando chegassem à cidade me ligassem. Queria saber quando estivessem por perto, mas na verdade queria estar ao telefone com eles quando descobrissem que eu não estava lá. Quando chegaram, os meus pais começaram a perguntar quando é que eu ia sair. Honestamente, foi difícil não me rir. Disse-lhes que precisava de saber por que razão queriam visitar-me antes de sair. Eles suspiraram, hesitaram um pouco e finalmente admitiram que precisavam de ajuda com dinheiro. Disseram que se eu pudesse assinar alguma coisa e ajudá-los, tudo ficaria bem. Perguntei-lhes se planeavam devolver-me o dinheiro e disseram que não tinham a certeza. Estava a gravar a conversa, o que foi um pouco complicado porque não há uma opção para fazer isso no Facebook, mas valia a pena para preservar a minha privacidade. Disse-lhes que não fazia sentido baterem a porta porque outra pessoa responderia. Aquele já não era o meu apartamento, eu não vivo lá. Sinceramente, sinto um pouco de pena pela pessoa que vive lá agora. Se os meus pais tivessem batido a porta, talvez tivessem tentado entrar. Talvez acabassem a incomodar alguma pessoa inocente. Felizmente, isso não aconteceu, embora me arrependa de não ter pensado bem nessa parte. Neste ponto, os meus pais começaram a exigir saber o que estava a acontecer. Então expliquei tudo. Já não vivo lá, mudei-me do país. Foi nesse momento que perderam o controlo.
Começaram a gritar, a dizer que tinham feito toda aquela viagem para se reconectarem comigo e que eu estava apenas a brincar com eles. Disse-lhes que se tivessem sido pais pelo menos decentes, eu não teria feito nada disto. Mas por causa da forma como me trataram durante todos aqueles anos, assim como a ideia de darem uma surpresa, para que eu os ajudasse com dinheiro, isso era suficientemente mal para que eu lhes tivesse dado uma surpresa também. Depois disseram que no mínimo eu devia ter aceito vê-los, só pelos anos em que me tiveram em casa e cuidaram de mim. Disseram que lhes devia isso. E sim, disseram que cuidaram de mim, o que eu não me lembro que tenha acontecido assim. Não consegui evitar e ri-me. A ideia de que lhes devia alguma coisa depois da forma como me trataram era tão ridícula. Estava zangada, claro, mas ao mesmo tempo estava feliz. Tinha gravado tudo o que disseram. Perguntei-lhes sobre o incidente do hospital, especialmente sobre as ameaças, e não o negaram. Tentaram apenas minimizar a situação. Também falamos de outras coisas que me fizeram durante anos, mas não vou contar aqui porque seria demasiado longo. E tudo ficou perfeitamente gravado. Finalmente acalmaram-se o suficiente para me dizerem que nunca me perdoariam pelo que tinha feito. Também não ia pedir-lhes perdão, por isso desliguei. Então decidi publicar a gravação nas minhas redes sociais. Publiquei-a no Facebook e certifiquei-me de identificar todos os conhecidos dos meus pais. Mas se for fazer uma previsão, isto não acabará bem para os meus pais e vão querer perdoar-me ainda menos. Não é como se eu me preocupasse com isso. Sei que muitos vão ver isto como algo errado porque uma filha não deve tratar assim os seus pais. Digo isto porque já recebi esse tipo de comentários nas minhas publicações anteriores. Para essas pessoas, só vou dizer, não é culpa minha que tenham sido maus pais para os filhos deles e que os filhos os odeiem, como eu odeio os meus. Atacar uma desconhecida sem sequer terem vivido o que eu vivi não vos vai devolver o carinho dos vossos filhos. Por isso não percam tempo e deixem de se ver refletidos nos meus pais. O meu conselho é que tentem ser bons pais em vez de comentarem histórias no Reddit sobre pais maus. Talvez assim deixem de ser tão miseráveis. Atualização 4. Olá! Passaram-se 2 semanas desde a minha última atualização. Lamento ter demorado tanto a voltar aqui, mas tenho estado ocupada com o trabalho. Não há muito tempo recebi uma promoção, o que é mais um motivo para ficar. A promoção trouxe mais responsabilidades e deixa-me com muito pouco tempo para escrever aqui. Isso é emocionante, mas não é o tema desta publicação, por isso vamos direto ao assunto. Desde a minha última atualização, os meus pais têm andado a desabafar sobre mim online e por mensagens. Graças ao Facebook, bastaram apenas alguns cliques para os bloquear. Eles estão furiosos porque não quis ajudá-los com dinheiro e por causa da gravação, que é bastante incriminatória. Aqui vem a parte surpreendente. Os amigos e familiares dos meus pais têm estado a atacá-los a eles, não a mim. Se os teus amigos e familiares não querem saber de ti, talvez haja um problema contigo. A defesa dos meus pais tem sido dizer que aquelas não são as vozes deles e que as pessoas não deviam acreditar naquela gravação. Mas as vozes são tão semelhantes que qualquer pessoa que os conheça, especialmente os mais próximos, perceberia imediatamente que são eles. Por isso sim, eu estou muito bem. Os meus pais, por outro lado, estão terrivelmente mal e terão de lidar com as consequências durante os próximos meses, talvez até anos. Mas não é nada comparado com o que me fizeram. Não sinto pena deles. Não há razão para sentir. Depois de tudo que me fizeram, não merecem a minha simpatia. Um dia, talvez superem isto completamente, só vai demorar algum tempo. Por agora, estou apenas a desabafar e a libertar-me de tudo, depois de anos a aguentar as suas tolices. Acho que mereço isto. Antes de terminar, só quero dizer obrigado. Obrigada a todos os que têm estado a ouvir-me e a dar conselhos durante todo este processo. Às vezes são os desconhecidos que realmente te ouvem e oferecem apoio. Se estás a perguntar-te se esta será a minha última publicação, espero que sim. A menos que, claro, os meus pais decidam apanhar um avião para vir até aqui e tentarem incomodar-me. Mas vá lá, não o vão fazer, certo? De qualquer forma, vou ficar bem. Continuem a deixar comentários se quiserem. Vou fazer o possível para os ler e até responder a alguns. Obrigada mais uma vez a todos. Vemo-nos por aí. Quero ainda destacar um comentário relacionado com o que falei nas atualizações anteriores. Ok, entendo que queriam dinheiro de ti, o que é péssimo. Mas tens de ser mais madura aqui, pelo amor de Deus. Estás noutro país, sem qualquer possibilidade de os voltar a ver. Por que é que simplesmente não os deixaste em paz? Acho que foi muito imaturo da tua parte tudo o que fizeste. Não chega que eles estejam endividados? Quero dizer, tu também foste rejeitada pela tua família. Devias deixá-los viver a vida deles enquanto tu vives a tua. Não precisavas de esfregar isto na cara deles. Isso não foi correto. Talvez te sintas bem com isso agora, mas acredita em mim, eventualmente vais sentir-te culpada. É só uma questão de tempo.
És uma má filha que não se preocupa com as pessoas que te deram a vida, e isso paga-se. E se um dia eu descobrir que tiveste de pagar por isto, vou ficar muito feliz porque mereces. Atualização 5. Olá, só estou a fazer esta publicação porque várias pessoas perguntaram para que queriam o dinheiro. Os meus pais, afinal, embora tenham gasto muito, também levaram uma vida orientada para suas carreiras, por isso deveriam simplesmente continuar a trabalhar, especialmente agora que já não tem uma filha a seu cargo. Isso é o que nos trouxe até aqui e o que deu início à minha história. O facto de que não me cuidaram e preferiram concentrar-se em ganhar dinheiro. Voltei a falar com a prima da minha mãe, a mesma com quem estava um pouco ressentida. Ela pediu-me desculpa por não me ter apoiado. Disse-me que quando soube de tudo, não sabia como se aproximar de mim porque se sentia culpada. Por isso, queria pedir-me desculpa. Agora não sei bem o que pensar sobre isso, mas também não quero guardar ressentimento para sempre. Acredito que ela não sabia o que se passava quando eu era criança. Pelo que sei, só descobriu através de alguém que temos em comum. Falamos um pouco disto e daquilo, e contou-me por que razão os meus pais precisavam de dinheiro. Acontece que um dos amigos da minha mãe lhes falou sobre investir num projeto, e eles decidiram colocar grande parte das suas poupanças nele. Essas poupanças, além disso, não eram muitas, devido aos seus hábitos de gasto. Era uma pessoa conhecida e pensaram que o investimento seria bastante seguro. Pois bem, não foi. Os meus pais estão prestes a reformar-se. Tiveram-me quando já eram um pouco mais velhos e agora têm cerca de 60 anos. Por isso, pode não lhes restar muito tempo para continuar a trabalhar. Pelo menos não com a mesma intensidade com que o fizeram até agora. Por isso, o dinheiro era para investir noutro projeto. Dias depois de falar com a prima da minha mãe, pus-me a refletir. Essa era a razão pela qual não poderiam devolver-me o dinheiro, caso lhe emprestasse. Pelo menos a primeira tentativa de investimento ensinou-lhes que nenhum investimento é garantido. Por isso, sabiam que existia uma possibilidade de perder o dinheiro. A diferença é que desta vez, não seria totalmente o dinheiro deles. Se a aposta corresse bem, o lucro seria todo deles. Mas se não, o dinheiro seria meu. Porque quando o banco viesse cobrar e eles não conseguissem pagar, quem é que teria assinado juntamente com eles? Exatamente aquela que está a escrever isto. De qualquer forma, não acho que os meus pais sejam pessoas burras, de todo. Se realmente conseguissem que alguém assinasse com eles, seria o melhor investimento do mundo. Podiam ganhar tudo sem arriscar nada. Concedo-lhes isso. Mas foram ingênuos ao virem pedir-me esse favor, porque jamais assinaria qualquer papel que tivesse os nomes deles. Quanto aos meus pais, não vão passar fome agora, embora não saiba o que acontecerá quando já não conseguirem trabalhar. Mas se vais negligenciar a tua única filha, a única que tens, e pareces arrepender-te de a teres tido, então, pelo menos, devias ter garantido que fizesses muito dinheiro e não o gastasses todo antes de te reformares. Se não o fizeste, isso é problema teu. Agora não tens dinheiro e também não tens uma filha que se preocupe contigo. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Amor dos meus pais se rompeu após uma traição secreta, e tudo ficou claro quando descobri como a amante do meu pai planejou, passo a passo, roubar o lugar que pertencia à minha mãe. Olá! O que você faria se seus pais se divorciassem e você fosse obrigado a morar com seu pai, e então ele trouxesse a amante para dentro de casa e ela exigisse respeito de você, mas você não quisesse mostrar nenhum respeito porque ela não merece? Porque, em primeiro lugar, ela é a razão pela qual sua mãe e seu pai se separaram, ela é a razão pela qual sua vida está tão difícil. Porque ela mereceria respeito. Pois bem, meu pai começou a perceber que pode ter cometido um erro e está começando a reconhecer como minha mãe é incrível. E além disso, minha mãe também guarda um segredo para ele. Se a minha vida tivesse o título de uma peça musical, seria algo como As Coisas Boas Desmoronam. Sou filha única e desde que me lembro, acreditei que a minha família era perfeita. Na minha cabeça, meu pai Frank amava a mim e a minha mãe Rosenda. Nunca duvidei disso. Como poderia com a frequência com que eles davam as mãos, se abraçavam e se beijavam, até mesmo em público. Lembro que no ensino médio, muitos dos meus amigos ficavam entre sentir vergonha por mim ou ter inveja do amor que meus pais demonstravam em público. Desde que me entendo por gente, meu pai sempre nos disse, a mim e a minha mãe, que éramos os três contra o mundo. Ele dizia que com nós duas em sua vida, ele não precisava de mais ninguém. Nós éramos as únicas mulheres de que ele precisava e isso era suficiente para ele. Éramos os três mosqueteiros, absolutamente inquebráveis. Enquanto meus amigos no colégio contavam sobre os relacionamentos tóxicos de seus pais, tudo que eu conhecia era um lar pacífico e cheio de amor. Não que meu pai e minha mãe nunca brigassem, mas eles nunca quebraram coisas ou levantaram a voz um com o outro. Meu pai nunca levantou a mão contra a minha mãe.
Quando conto isso aos meus amigos, alguns mal conseguem acreditar, mas era tudo o que eu conhecia. Enquanto alguns casais vivem desconfiados, com meus pais era o oposto. Meu pai conhecia todos os amigos da minha mãe e a minha mãe conhecia todos os amigos dele. E claro, eu conhecia todos os amigos dos dois. Não havia segredos, apenas responsabilidade. Então, imagine a minha surpresa quando cheguei em casa da faculdade um dia e encontrei meu pai e minha mãe tendo uma grande discussão, gritando um com o outro e se acusando de coisas horríveis. Quando tentei intervir, eles apenas me ignoraram e continuaram discutindo. Fiquei ali, olhando para as duas pessoas que tanto se amavam jogarem palavras cheias de ódio uma na outra. Finalmente, meu pai saiu de casa batendo a porta e eu tentei fazer minha mãe me contar o que havia acontecido, mas ela se recusou e gritou para que eu a deixasse sozinha. Ela subiu para o quarto e lá ficou o resto do dia. Meu pai nem sequer voltou para casa naquela noite. Foi o pior dia da minha vida. Pelo menos, até o segundo golpe chegar. Não consegui voltar para a faculdade com tudo o que estava acontecendo entre meu pai e minha mãe. Não que minha permanência em casa tenha ajudado ou melhorado as coisas. Tornei-me a intermediária entre os dois, já que nenhum deles queria sequer falar diretamente comigo. Meu pai se mudou para um dos quartos de hóspedes, e quando sugeri que precisavam procurar um conselheiro, eles quase arrancaram a minha cabeça. Foi então que fiquei assustada. Não que eu já não estivesse ansiosa e abalada antes, mas a recusa deles em procurar ajuda para salvar o casamento parecia um sinal sombrio, anunciando a chegada de algo terrível. E eu estava certa. 2 semanas depois daquela briga, meu pai convocou uma reunião familiar. Lá, ele anunciou que iria se divorciar da minha mãe e apresentou os papéis que destruiriam o casamento dos meus pais, separando-os para sempre. Minha mãe nem piscou. Em vez disso, ela disse que era melhor que seguissem caminhos separados, que ela não poderia ficar com um homem que perdeu a confiança nela por algo insignificante. Então, meu pai perdeu a cabeça, gritando como ela podia ousar chamar aquilo de insignificante. Eles começaram outra discussão, e eu fiquei ali sentada, chorando e implorando para que parassem, mas parecia que eu era invisível. Para meu horror, minha mãe assinou os papéis do divórcio e anunciou que sairia de casa no dia seguinte. Não pude acreditar no que estava acontecendo. Onde estavam meus pais? Quem eram aquelas pessoas diante de mim? Será que caí em algum planeta alternativo? Aquilo não podia estar acontecendo. O casamento deles era o mais forte que eu conhecia. Achei que o amor verdadeiro deveria durar para sempre. Atordoada, assisti ao casamento dos meus pais se desfazer como um tecido se desfazendo em fios. Minha mãe se mudou no dia seguinte, exatamente como disse que faria, e meu pai e eu ficamos sozinhos na casa que sempre pertenceu aos 3. Nos dias que se seguiram à partida da minha mãe, ela me enviou seu novo endereço e, claro, fui visitá-la todos os dias. Mas não era a mesma coisa. Nada era mais igual. Quando eu estava começando a me adaptar à nova normalidade, comecei a perceber que meu pai andava com uma mulher específica, Sophie. Sophie não era exatamente uma estranha. Eu me lembrava do meu pai nos apresentando a ela meses antes como CEO de uma empresa parceira. Mencionei sutilmente para minha mãe que achava que meu pai estava namorando Sophie e ela respondeu que não estava surpresa. Fiquei chocada. Isso significava que algo estava acontecendo entre meu pai e Sophie antes mesmo do divórcio? Um mês depois do divórcio, meu pai me chamou em seu quarto e disse que queria se casar com Sophie porque ela o fazia feliz e queria a minha permissão antes de pedir sua mão. Não havia como meu pai conhecer alguém, se apaixonar e estar pronto para se casar um mês depois do divórcio. Doeu admitir, mas minhas suspeitas estavam certas. Meu pai já estava com Sophie enquanto ainda estava com a minha mãe. E agora ele queria trazer a amante para dentro de nossa casa, o mesmo lar onde ele declarou que minha mãe e eu éramos as únicas mulheres de que ele precisava. Não pude dar uma resposta imediata. Pedi um tempo para pensar. Tudo dentro de mim queria rejeitá-lo, ser desafiadora e dizer que ele e a amante podiam ir para o inferno. Queria machucá-lo por ter machucado minha mãe. E ainda assim, o amo o suficiente para querer vê-lo feliz, mesmo que isso pareça uma traição à minha própria mãe. O que vocês acham que devo fazer? Por favor, me ajudem. Atualização 1. Oi, pessoal. Quando vim aqui contar a minha história, nunca imaginei o tanto de apoio que receberia de vocês. Tantos conselhos de todos vocês, e eu quero dizer, antes de mais nada, que estou muito grata por isso. O apoio de vocês tem me dado conforto nos últimos dias. Eu dei ao meu pai a permissão para se casar com a Sophie. Se Sophie é quem meu pai decidiu que é sua fonte de felicidade, eu ficarei feliz por ele. Meu pai e Sophie se casaram há 2 dias, e minha mãe não esteve presente. Não que eu esperasse que ela estivesse. Se houvesse alguma forma de eu também estar ausente, eu teria aceitado isso com tanta alegria. Em vez disso, tive que assistir enquanto meu pai jurava sua vida a uma mulher que não era a minha mãe, a sua amante. Eu me conformei com isso, mesmo que ainda quisesse que meus pais voltassem a ficar juntos.
Não há nada que eu possa fazer se eles não querem. Talvez o que ainda me frustre seja que até agora, eu não sei o que causou aquela grande discussão que levou ao divórcio deles. Sei que parece que foi por causa do meu pai ter uma amante, mas sinto que há algo mais do que isso. Se fosse só isso, por que minha mãe faria aquele comentário sobre não poder ficar com um homem que não confiava nela? Havia algo mais acontecendo, mas eu realmente não sei se quero me dar ao trabalho de cavar através dos destroços quebrados do casamento do meu pai e da minha mãe para descobrir o que era. Como eu disse, eles precisam querer o casamento de volta, e pelo que vejo, ambos desistiram dele. Além disso, tenho outras coisas para lidar, como uma nova madrasta, sabem? Falando em Sophie, essa mulher me chamou de lado esta manhã e disse algo como: agora que ela é casada com meu pai, ela é minha nova mãe e devo tratá-la com o devido respeito. Gente, como eu queria dizer para ela ali mesmo que só porque ela é a esposa do meu pai, isso não a torna minha mãe de forma alguma. Eu fiquei tão irritada e, para ser honesta, ainda estou. Como ela tem a ousadia de assumir que só porque se casou com o meu pai, ela tem direito ao respeito que é devido à minha mãe. Existe apenas uma mulher que receberá tal honra de mim, e essa mulher é quem me carregou no ventre e me deu à luz, pelo amor de Deus. Sophie era uma amante. Eu não me importo se o relacionamento dela com meu pai agora se tornou legal. Ela sempre será uma amante para mim. Ela deveria sentir vergonha nos olhos e um pouco mais de humildade ao se relacionar comigo, porque eu não sou tola. Sei que o relacionamento ilícito dela com o meu pai é a razão pela qual minha mãe e meu pai não estão mais juntos. Em vez disso, ela está aqui exigindo um respeito que não merece. Pois bem, eu não darei isso a ela. Eu não consigo, não posso e não vou recebê-la de braços abertos. Atualização 2. Oi, pessoal. Sou eu de novo com uma atualização da história. Não sei o que a Sophie disse ao meu pai, mas no dia seguinte, depois daquela mulher iludida exigir respeito materno, meu pai chamou uma reunião. Lá, ele começou a falar sobre a necessidade de nós três convivermos como a família que nos tornamos. Ele admitiu que a nova ordem das coisas poderia ser difícil de se acostumar, mas que ele estaria disposto a fazer as coisas funcionarem. Ele começou a dar um discurso motivacional sobre como, mesmo que a mudança seja muito, muito difícil, o novo geralmente acaba sendo melhor que o anterior. Quero dizer, o que ele estava dizendo afinal? O respeito que tenho pelo meu pai e as maneiras que minha mãe me ensinou foram o que me impediram de dar uma boa lição nele pelas coisas absurdas que ele disse. Mas enfim, será que o novo é realmente melhor do que o anterior? A vida com a Sophie é melhor do que a vida com a minha mãe? Como ele pode dizer isso depois de todo o amor profundo e duradouro que minha mãe teve por ele? Como ele pode dizer tais coisas para mim, a filha que ele teve com a minha mãe? E em que mundo que ele tem com a Sophie pode ser melhor do que os anos que ele teve comigo e com a minha mãe? Bem, pessoal, no final de toda a reunião, eu acabei concordando em tratar a Sophie como uma figura materna na minha vida. Sim, concordei. No entanto, recusei-me a chamá-la de mãe. Eu disse ao meu pai que o máximo que poderia chamá-la seria de madrasta. Sophie não ficou satisfeita. Para alguém tão determinada a ser recebida como minha mãe, ela certamente está fazendo de tudo para desencorajar qualquer cordialidade. Desde que se mudou para casa, ela tem feito tudo para remover qualquer vestígio da minha mãe. Todos os presentes ou lembranças que meu pai ganhou da minha mãe foram destruídos. A cadeira de balanço que meu pai comprou para minha mãe foi levada para o sótão. Ela arrancou os papéis de parede que a minha mãe amava, assim como as cortinas que meu pai e minha mãe compraram juntos. Tudo isso em nome da redecoração. Tem sido absolutamente doloroso assistir a tudo isso, para ser honesta com vocês. Quero dizer, a essa altura, eu simplesmente não aguento mais. E o meu pai nem sequer tenta pará-la. Parece que estou perdendo a minha mãe pela segunda vez. E no meio desse sentimento de traição, vem uma sensação ainda mais inquietante. A forma como Sophie tem assumido seu novo papel transparece um tipo estranho de desespero. É quase como se ela estivesse determinada a garantir que a minha mãe nunca seja lembrada. Eu entendo que ela provavelmente está sendo territorial, tentando se estabelecer em sua nova casa, mas de alguma forma parece algo a mais. Especialmente com o jeito que ela é tão possessiva em relação ao meu pai. Tenho a sensação de que há mais sobre a Sophie do que o que ela apresenta para mim e para o meu pai. Vou ser sincera, quero descobrir mais sobre a Sophie. Quero descobrir exatamente o que está por trás da fachada que ela está mostrando para nós. Sim, é isso que eu preciso fazer, descobrir a verdade sobre a Sophie. Mas eu deveria. Será que devo? Quero dizer, não seria melhor cuidar da minha própria vida? Afinal, nada disso me diz respeito, não é? É o casamento do meu pai, e eu não deveria me meter. Mesmo assim, por mais que eu tente me convencer disso, minha mente não consegue deixar isso de lado. Quero dizer, o que eu faço? Atualização 3. Oi, pessoal.
Obrigada pelos incontáveis conselhos sobre o que eu deveria fazer com os sentimentos de desconfiança que tinha sobre a Sophie. No final, minha curiosidade e a maioria dos conselhos de vocês venceram, e estou feliz por isso ter acontecido. Alguns dias atrás, por recomendação de um amigo, contratei um detetive particular para investigar a Sophie. Eu não contei nada para minha mãe, porque sabia que se eu contasse, ela pensaria que eu estava fazendo isso para tentar juntar ela e meu pai de novo, e ela me diria para não fazer. Na verdade, ela até me ordenaria parar. Ela nem sequer permite que eu mencione o meu pai quando vou visitá-la. Nem sei por que ela está tão decidida a não se reconciliar com o meu pai, mas eu não estou aqui para falar sobre o relacionamento complicado dos dois. Estou aqui para dar a vocês uma atualização sobre o que descobri sobre a Sophie. Hoje de manhã, o detetive particular me entregou o relatório com tudo o que ele descobriu. Sophie e o meu pai se conheceram durante uma reunião de parceiros alguns meses atrás. Ela desenvolveu uma espécie de obsessão pelo meu pai. Começou a dar em cima dele imediatamente, mesmo sendo um fato conhecido que o meu pai era casado com a minha mãe. De acordo com o detetive, era óbvio para todos que trabalhavam tanto para o meu pai quanto para Sophie que ela havia desenvolvido sentimentos por ele. Sophie encontrava qualquer motivo para passar no escritório do meu pai. E havia aquele jeito desagradável com que ela falava sobre a minha mãe. No entanto, por mais que ela se insinuasse, o meu pai sempre a lembrava de que era casado e que amava sua esposa. Isso irritava profundamente a Sophie, e ela insistiu que o meu pai a apresenta-se para sua esposa perfeita. Foi então que o meu pai a convidou para jantar em casa e a apresentou a mim e a minha mãe como a CEO de uma empresa parceira. Depois disso, Sophie começou a procurar uma maneira de conseguir o meu pai para si. Um dia, a minha mãe estava participando de uma festa onde, por coincidência, a Sophie também estava presente. Ela ficou grudada na minha mãe durante toda a festa como um pássaro insuportável, e fez comentários insinuando que havia algo acontecendo entre ela e o meu pai. A minha mãe ficou tão irritada que pediu uma taça de champanhe. Devo dizer que a minha mãe nem sequer bebe. Sophie deve ter sabido disso. Então ela ficou insistindo e pressionando a minha mãe até que ela ficou tão frustrada que aceitou a bebida. O motivo? Sophie havia pago o garçom para drogar a bebida da minha mãe. A minha mãe tomou o drink e, em seguida, foram tiradas fotos dela em uma cama com outro homem, os dois juntos. Sim, exatamente isso. Sophie apresentou essas fotos ao meu pai, que perdeu a confiança na minha mãe. E quando ele a confrontou sobre isso, ela disse que não fazia ideia do que eram aquelas fotos. A partir daí, os meus pais começaram a ter discussões horríveis, cada uma pior do que a anterior. A última briga, a gota d'água, foi justamente a que eu testemunhei. Quando o detetive terminou de me contar tudo isso, eu não consegui nem encontrar a minha voz. Só consigo imaginar a dor que a minha mãe passou. O casamento dos meus pais foi destruído porque uma psicopata chamada Sophie decidiu que precisava ter o meu pai. Agora, as palavras da minha mãe naquele dia, quando meu pai entregou os papéis do divórcio, fazem sentido. A minha mãe deve ter se sentido tão traída. O meu pai provavelmente vê a Sophie como alguém que o salvou da traição da esposa. Só que nunca houve traição alguma. Oh, aquela bruxa não pode sair impune. Eu não posso deixá-la escapar depois de tudo isso. Nunca. Atualização 4. Oi, pessoal. Hoje foi um dia interessante. Depois de muito pensar em como executar a vingança perfeita contra a Sophie, a oportunidade finalmente se apresentou. Há alguns dias, descobri que a Sophie iria sediar um grande evento em sua empresa, onde todos os parceiros, investidores e potenciais investidores estariam presentes. Não poderia haver uma vingança mais grandiosa do que essa. Quando meu pai me informou que eu precisaria comparecer ao evento, não fiz qualquer objeção e concordei prontamente. Eu tinha grandes planos para o evento, não tinha? Tentei convencer a minha mãe a ir também, mas ela ficou tão magoada só de eu sugerir isso que me acusou de estar do lado da Sophie. Não consegui explicar o verdadeiro motivo para ela, que eu precisava que ela estivesse lá para assistir enquanto eu colocava Sophie de volta no lugar dela. Não sabia como a minha mãe reagiria se eu contasse o plano completo, ou se ela acabaria contando ao meu pai antes de eu conseguir humilhar a Sophie publicamente. Então menti dizendo que queria a presença dela para apoio emocional. Mesmo assim, ela recusou, dizendo que era muito cedo para ela estar em qualquer evento onde Sophie estaria presente. Claro que entendi, mas sabia que pelo menos alguém iria gravar tudo em vídeo. Assim minha mãe poderia assistir em cores vívidas o momento em que eu derrubasse a destruidora de lares que arruinou o casamento dela. O dia do evento amanheceu brilhante hoje. Quando chegamos ao local, pedi para dar um discurso durante o evento. Meu pai ficou surpreso, mas concordou, achando que seria uma ótima ideia. Ele provavelmente pensou que eu estava sendo uma boa filha. Mal sabia ele. Sophie, querendo agradar o meu pai, também concordou e prometeu garantir um horário para mim. Ela conversou com o apresentador do evento,
e ficou combinado que eu faria meu discurso logo antes de Sophie subir ao pódio. Eles me instruíram a apresentar Sophie ao final do meu discurso. Eu iria apresentá-la com certeza. Eu arrancaria aquela máscara de boa esposa que ela fingia usar e revelaria a criatura vil que existia por trás. Como eu suspeitava, o evento estava sendo transmitido publicamente. Fui chamada para fazer o discurso, subi ao palco e peguei o microfone. Um por um, comecei a apresentar as provas. Eu contei, para todos que assistiam, como Sophie havia conspirado para fazer meu pai se divorciar da minha mãe, para que pudesse substituí-la como esposa. Toquei no microfone a gravação de áudio do homem que se disfarçou como garçom na festa, onde Sophie o instruía a drogar a bebida da minha mãe e tirar fotos comprometedoras. Depois disso, mostrei a prova do pagamento que Sophie havia feito ao homem pelo trabalho bem feito. Quando terminei a história, olhei diretamente nos olhos da Sophie e disse: um traidor, mesmo com uma aliança no dedo, ainda é um traidor. Deixei claro que ela poderia até estar feliz por meu pai tê-la escolhido em vez da minha mãe, mas nada garantia que ele não faria com ela o mesmo que fez com a minha mãe. Afinal, se ele pôde trair a minha mãe com ela, poderia muito bem trair Sophie com outra mulher. A aliança dele não significava nada. O melhor para ela seria sair dali, em vez de continuar carregando o título de destruidora de lares. Obviamente, o caos tomou conta do evento assim que deixei o microfone. Meu pai ficou pálido como uma folha de papel. Sophie tentou se explicar, mas meu pai se recusou a ouvir as mentiras dela, porque era isso que elas sempre foram, mentiras. Com um simples balançar de cabeça, meu pai saiu do local. Foi quase como um déjà vu, mas desta vez ele estava se afastando da pessoa certa. Os rostos dos presentes estavam tomados por diferentes níveis de nojo e indignação, incluindo os potenciais investidores. Sophie ficou dividida entre correr atrás do meu pai e tentar consertar o desastre que eu havia causado para a reputação da empresa dela. Com uma satisfação imensa, peguei minha bolsa e saí do local, claro, depois do meu pai. Porque sabem de uma coisa? Foi um dia glorioso. Atualização final. Oi, pessoal. Eu tenho boas notícias. Depois que meu pai e eu saímos do evento, dirigimos até a casa da minha mãe. Minha mãe ficou tão surpresa ao ver meu pai que perguntou o que ele estava fazendo ali. Justo quando abri a boca para começar a contar a história de como eu humilhei a Sophie, meu pai se ajoelhou e disse que estava ali para implorar o perdão dela. Minha mãe começou a chorar e logo depois eu me juntei a ela. Não havia um único olho seco naquela casa naquela noite. Minha mãe disse a ele que precisaria de algum tempo para pensar em tudo, para ver se poderia perdoá-lo, e então o ajudou a se levantar. Todos nos sentamos, e então eu contei a ele sobre o sentimento inquieto que tive em relação a Sophie, o que me levou a contratar um detetive particular desde o início. Depois, contei à minha mãe tudo que o investigador descobriu. Também mencionei a forma como expus a Sophie para o mundo, o que fez minha mãe rir bastante. Minha mãe confessou que sempre se perguntava o que realmente tinha acontecido naquele dia e se algo de fato tinha acontecido entre ela e aquele homem. Não saber a verdade a encheu de culpa e tornou mais fácil assinar os papéis do divórcio, em vez de lutar pelo casamento. Meu pai continuava se chamando de todos os tipos de tolo, mas minha mãe mandou ele parar com aquilo. Ela disse que os dois foram vítimas de uma mulher cheia de ódio e que a única coisa que poderiam fazer agora era tentar esquecer o passado. Então, meu pai pediu que eu o perdoasse. É claro que perdoei, mas o que eu realmente queria era que minha mãe o perdoasse, para que pudéssemos voltar a ser uma família feliz, como eu conheci durante toda a minha infância. Minha mãe sugeriu que ela e meu pai começassem a ver um conselheiro, pois não acreditava que estava pronta para se precipitar em nada. Juntos, estamos tentando encontrar uma nova normalidade após a traição da Sophie. Minha mãe e meu pai estão dispostos a procurar ajuda para lidar com as feridas que ainda estão presentes em seus corações. No entanto, posso dizer uma coisa com certeza: o amor do meu pai e da minha mãe um pelo outro se tornou mais profundo e mais forte, apesar de todos os eventos malucos que tentaram separá-los. O respeito entre os dois ainda está ali, mesmo que à distância. Eu sei que eles precisarão de tempo para fazer as coisas funcionarem e finalmente voltarem a ficar juntos. Minha mãe precisa desse tempo, e nós o daremos a ela. Se você estivesse na minha posição, faria o mesmo? Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.